uniu esforços e como iremos ver nas nossas análises, portanto, conseguiu transformar o curso da competição através de uma série de procedimentos que não parecem normais. Um exemplo. Vamos analisar uma coisa muito simples. Quais são os dois jogos, teoricamente, mais difíceis que o Benfica tem no Campeonato Português? São as visitas a Alvalade e ao Dragão. Da mesma maneira que os dois jogos teoricamente mais difíceis que o Futebol Clube do Porto tem são as visitas à Luz e ao Alvalade e o Sporting, por sua vez, à Luz e ao Dragão. Portanto, estes são os jogos que cada um dos três grandes tem mais difíceis. Os jogos do Benfica em casa do Sporting e do Futebol Clube do Porto foram arbitrados pelo senhor árbitro Artur Soares Dias, em Alvalade, e pelo Sr. árbitro Jorge Sousa, no Dragão. Quem são estes árbitros? São os árbitros tidos pela opinião pública, pelo Conselho de Arbitragem, comumente aceitos como os melhores árbitros portugueses. Portanto, o Benfica teve nas duas saídas mais complicadas os melhores árbitros portugueses. Os árbitros que dão mais garantias de... Eles depois até lhes pode correr muito mal e fazerem uma exibição muito má. Mas à partida, antes do jogo começar, são os árbitros que dão as mais garantias de boas arbitragens. Quando visitou, quer o terreno do Futebol Clube do Porto, quer o terreno do Sporting, o Benfica tinha essa certeza, tinha os melhores árbitros. Curiosamente, ano passado, quais foram os árbitros que o Benfica teve quando visitou Alvalade e quando visitou o Estádio do Dragão? Em Alvalade teve Artur Soares Dias. No Dragão teve Jorge Sousa. Ou seja, há aqui um padrão. O Benfica, quando visita o terreno do Sporting ou do Futebol Clube do Porto, tem os melhores árbitros. E quando é que esses árbitros voltam a arbitrar o Benfica? Este ano, o Artur Soares Dias arbitrou o Benfica Portimonense. E o Jorge Sousa arbitrou o Benfica Santa Clara da Consagração. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os melhores árbitros são postos quando eles vão jogar contra o Futebol Clube do Porto e o Sporting nas suas casas. Mas depois, quando eles vão a Braga, a Guimarães, a Vila do Conde, à Feira, a Moreira de Cónegos, etc., nunca têm estes árbitros. Porquê que será? Isto é um padrão de quem é a responsabilidade disto e quem é que consegue mover as influências para que, ano após ano, estas coisas aconteçam. Como é que é possível que, ano após ano, este padrão exista? O que é que isto significa? Isto não significa que há aqui alguém que interfere? Com certeza que interfere. Quem? Não sei. Mas é bom que pelo menos se procure disfarçar. O que é verdade é que isto acontece sempre. O Benfica, quando visita os terrenos do Porto e do Sporting, garante já os jogos ao contrário, isso já não acontece. O Porto e o Sporting não têm a mesma garantia. O que é que aconteceu ao Futebol Clube do Porto este ano quando foi jogar à Luz? Teve o Fábio Veríssimo. Quando foi jogar ao Alvalade, teve o Hugo Miguel. O Hugo Miguel, que curiosamente, tão simpático foi para o Benfica, em Vila do Conde, e tão antipático foi para o Futebol Clube do Porto em Alvalade. Todos nós nos lembramos, por exemplo, daquele lance claríssimo e evidente de clara falta para segundo amarelo do Bruno Fernandes, ainda na primeira parte, sobre o Herrera, que não foi assinalado, por exemplo. Portanto, há aqui a questão da arbitragem resume-se a estas coisas. Portanto, não são só aqueles lances muito óbvios e muito evidentes e que são fundamentalmente os mais graves, mas não os únicos, mas os mais graves, são os lances das três últimas saídas do Benfica. São os jogos na Feira, como aqui falamos a semana passada, em Braga e em Vila do Conde, que são escândalos. São jogos em que o Benfica ganhou com o empurrão da arbitragem. E vamos analisar uma coisa. O Benfica, este ano, a dada altura, prescindiu do treinador. Despediu o treinador que tinha, que era o Rui Vitória, e promoveu o treinador Bruno Lage. Na altura, ficou a ideia que aquilo era uma questão de dias, que estavam a tentar o José Mourinho ou o Jorge Jesus, ou sabe-se lá o quê,
Mas depois o Bruno Lage acabou por ficar. E assim, o Bruno Lage, no campeonato nacional, é melhor que o Guardiola. O Bruno Lage, no campeonato nacional, tem um rendimento absolutamente extraordinário e inigualável na história do futebol português. Em 19 jogos no campeonato, o Bruno Lage obteve 18 vitórias e um empate. 72 golos marcados, fabuloso, e 16 sofridos. À média de 3,7 golos por jogo e 0,84 sofridos, também por jogo. Portanto, um trajeto absolutamente extraordinário, que devemos saudar com desportivismo, etc, etc. Agora, porquê é que será que este trajeto tão bom não tem sequer paralelo com os outros jogos da mesma equipa orientada pelo mesmo Bruno Lage? Porque nos outros jogos, Liga Europa, Taça de Portugal, Taça da Liga, o Bruno Lage tem 10 jogos. 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Houve aqui 13 golos marcados, a média é 1,3 em vez dos 3,7, portanto é 3 vezes menos, grosso modo, e 11 golos sofridos, portanto acima de um golo sofrido por jogo. O que é que fará com que no campeonato se consiga esta performance absolutamente fantástica e depois, nos outros jogos, não estamos aqui a falar de jogos da Liga dos Campeões. Nós estamos aqui a falar de jogos na Liga Europa, com o Galatasaray, com o Dinamo Zagreb e com o Eintracht Frankfurt. Não estamos a falar com nenhum tubarão. Estamos a falar com o Futebol Clube Porto este ano jogou com o Galatasaray, ganhou os 2 jogos, por exemplo. Estamos a falar de equipas normais. Na Taça de Portugal teve 2 jogos com o Sporting, o outro jogo já nem me lembro contra quem foi, mas portanto, não foram grandes equipas. Portanto, não estamos a falar de jogos contra grandes adversários. Estamos a falar com um nível provavelmente inferior ao do campeonato. Só que, pelos vistos, como dizia o Pedro, aqui não houve interferência do cartel. Aqui as coisas decorreram porque o grande objetivo era ganhar o campeonato. Porquê é que era tão importante ganhar o campeonato? Porque era preciso encontrar uma forma de maquilhar, de disfarçar tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos. Todas aquelas investigações que puseram a nu os processos e os métodos que levaram a uma série de vitórias do Benfica. E não deixa de ser curioso que nós encontramos este ano exatamente o mesmo tipo de caminhada do campeonato, salvo erro, de 15-16, na altura, numa disputa entre Benfica e Sporting, em que na altura quem fez do Bruno Lage foi o Rui Vitória, também conseguindo uma série de vitórias na ponta final do campeonato, que mais tarde veio a haver revelações sobre esse percurso que levantam muitas dúvidas. O Cássio diz que lhe ofereceram 60 mil euros para ganhar, há jogadores do Marítimo a dizer que lhe ofereceram para perder, há jogadores do Marítimo a dizer que foram aliciados para perder, o Lyon diz que ele, o Cássio e o Marcelo foram aliciados para perder, e tudo isso. Portanto, será que nós estamos na presença de uma coisa idêntica ou não? Não sabemos. Se calhar só se vai saber daqui a 2 ou 3 anos, mas que levanta esta suspeita, esta diferença de rendimento, levanta. Peço imensa desculpa, mas não é normal ter uma diferença tão grande entre os jogos de campeonato e os outros. Há muito mais coisas para podermos falar. O Zé Cruz levantou a questão, por exemplo, do presidente da APAF, Luciano Gonçalves, sempre tão severo e tão atento a tudo que envolve o Futebol Clube Porto e tudo que alguém do Futebol Clube Porto diga, e tão tolerante em relação ao Benfica. Convém recordar que nós estamos na presença de um presidente da APAF que, se fosse dotado de ética, há muito tempo que não era presidente da APAF. Porque foi este senhor que andou a mandar, a combinar com o Benfica uns bilhetes para levar uns idosos a visitar o Estádio da Luz ou a assistir a um jogo tal. Um comportamento que não é aceitável para quem é presidente da APAF. Portanto,
Este senhor, isto aconteceu há 2 anos. Este senhor não se demitiu, continua a ser presidente da APAF. É este senhor que representa os árbitros? Quais árbitros é que representa? Uns que são apresentados pelo Adão Mendes como aos padres do Benfica ou a classe no seu todo? Portanto, é estas coisas que são logo muito difíceis de aceitar e passado este tempo e no fim de mais uma época desportiva, chegamos à conclusão que o futebol português continua a necessitar de um sem número de alterações e de um sem número de protagonistas novos. E essa renovação também foi feita, às vezes, do lado dos encarnados. Pedro, também aqui, há pouco falaste mais do ponto de vista político, em termos de arbitragem também, aqui vimos algumas situações que, na semana passada já foste falando sobre isso. Algumas personagens mudam, outras são as do costume e tudo parece continuar de forma que mais beneficia alguns dos concorrentes deste campeonato. Olha, as pessoas mais próximas, ou que já privaram com o Luís Filipe Vieira, costumam dizer que o Luís Filipe Vieira não aprecia futebol, não liga nada a futebol, não percebe particularmente de futebol e que está neste negócio, porque é um negócio como estaria noutro negócio qualquer. Aliás, Luís Filipe Vieira foi sócio dos 3 clubes. Há imensos relatos dos sócios mais antigos de Luís Filipe Vieira no estádio das Antas, a insultar a equipa do Benfica, a torcer pela equipa do Porto, a fechar golos do Porto. Portanto, há todo este passado. Mas o futebol é muito importante para Luís Filipe Vieira. Ele pode não gostar muito de futebol ou não, mas o futebol é muito importante para Luís Filipe Vieira, porque é fundamental para Luís Filipe Vieira que o Benfica ganhe. É um seguro. Para que esse poder se mantenha. Porque quando o Benfica não ganha, as coisas começam a tremer por dentro. E aquilo que me parece cada vez mais evidente é que a única forma de o poder de Luís Filipe Vieira cair é por essa via. Porque por fora as coisas estão mais ou menos controladas de uma forma ou de outra. É isso, pelo menos, que aparenta. E, a certa altura nesta época, é aí que eu queria chegar, estávamos num momento absolutamente determinante para o Luís Filipe Vieira. Depois de perder uma época em que ganhou 0, em que fez 0 pontos na Liga dos Campeões, em que teve uma prestação absolutamente vergonhosa a todos os níveis do ponto de vista desportivo, no futebol e não só no futebol. Esta época encaminhava-se no mesmo sentido. Ganhou uns pontitos na Liga dos Campeões porque também encontrou um adversário em que se não ganhasse uns pontitos mal era também, mas a verdade é que as coisas estavam a encaminhar-se no mesmo sentido. E chegamos ali a um ponto de ruptura, a um ponto absolutamente decisivo, não para a época do Benfica, ou não só para a época do Benfica, mas sobretudo para Luís Filipe Vieira e para aquilo que é a unidade de poder que ele encontra no Benfica. E, portanto, esse momento em que Rui Vitória sai do comando técnico do Benfica, entra Bruno Lage, há aquelas declarações de Luís Filipe Vieira, já aqui faladas, na meia-final da Taça da Liga. Há um conjunto de eventos que sucedem, é claramente um ponto de viragem marcante na história desta Liga e que vai ficar sempre associado ao desfecho desta Liga. Lembro-me uma coisa, Bruno Lage, quando entrou com 4 competições em disputa, apesar do cenário que eu tracei há pouco. Entrou com a Liga Europa, a Taça da Liga, a Taça de Portugal e a Liga Portuguesa. De todas essas, a Liga Portuguesa até era aquela que tinha, digamos, um horizonte mais complicado. É? Mas a verdade é que, rapidamente, Bruno Lage perdeu 3 dessas 4 competições, incluindo a Europeia, como é evidente. E, portanto, sentiu-se a determinado momento que era absolutamente determinante que o Benfica ganhasse. De qualquer forma, acontecesse o que acontecesse, o Benfica ia ganhar este campeonato. E se fosse preciso marcar um penalti, marcava-se. Se fosse preciso marcar 2, marcava-se. E foi preciso. Como foi preciso. Mas a minha convicção era que se fosse preciso marcar 3 ou se fosse preciso marcar 4, 3 ou 4 penaltis veríamos serem marcados nesses jogos. E foi preciso anular golos absolutamente limpos, sem razão objetiva para eles serem anulados. E foi preciso fazer tudo o que foi feito. Mas se fosse preciso fazer muito mais ter-se-ia feito.
E esta é a convicção de qualquer adepto do futebol. Por isso é que isto entrou num túnel de total descredibilização da Liga Portuguesa. Que ninguém liga patavina a isto, fora de Portugal. Já ninguém olha para a Liga Portuguesa. Entrou num túnel de desvalorização sobre todos os pontos de vista, desportivo, económico e não só. E, portanto, quem está nas organizações, na Federação, na Liga e nos órgãos específicos, tem necessariamente de pensar nisto. Pode ser, para essas pessoas, pode ser muito importante o Benfica ganhar. Mas, a certa altura, aquilo que o Benfica ganha pode já não ser nada. E aí é que é um problema também para eles. Portanto, eu acho que sim, que a certa altura houve aqui uma sintonia total entre árbitros, órgãos, entre vários agentes ligados ao futebol, no sentido de fazer com que a única competição que restava ao Benfica e a Bruno Lage, nada de pessoal em relação a Bruno Lage, não é aqui Bruno Lage, Nem em relação ao Bruno Lage, nem em relação aos jogadores. Nem em relação a ninguém. Não há aqui nada de... podia ser o Bruno Lage, podia ser outro qualquer. Não é isso que interessa aqui. O que interessa aqui é aquilo que foi feito, é os atos, é as práticas e, de facto, este fim era um fim anunciado. Nós falamos disso aqui há 2, há 3, há 4 semanas e antes. Era previsível. Ia-se fazer aquilo que tinha de ser feito. E foi feito. E já está. E de facto interessava, Francisco, voltando a ti, já vamos aqui novamente ao José Cruz, de facto interessava a muita gente que o caminho fosse feito independentemente daquilo que fosse necessário, como ainda agora também sublinhaste, e isso acontece em vários eixos, nomeadamente também naquilo que foi a intervenção, já para não falar daquilo que aconteceu com o programa, com as várias suspensões que foram acontecendo, não havia qualquer tipo de problema em fazer o que fosse necessário para pelo menos atingir os 2 objetivos. Um era colocar o Benfica no caminho do título. Não. Hoje vimos, por exemplo, hoje o Conselho de Disciplina decidiu abrir um processo disciplinar ao Sérgio Conceição. Mas naquele sururu que se gerou nos momentos finais do jogo, as imagens mostram um suposto pontapé do Renan ao treinador do Futebol Porto, ao Sérgio Conceição. E sobre isso não houve nenhum procedimento disciplinar por parte do Conselho de Disciplina. É um bocadinho estranho, quer dizer, só viram uma parte das imagens ou só ligaram à queixa, ao facto do Sporting se ter queixado. Não sei muito bem o que aconteceu, mas parece que agora que há um reatar de proximidade entre Benfica e Sporting, como se viu ontem na recepção na Câmara de Lisboa, em que o Luís Filipe Vieira fez questão de mostrar ao país que está a torcer pelo Sporting, ainda bem, porque nós não gostaríamos nada que ele torcesse por nós, não é? Preferimos assim, mas não deixa de ser sintomático, não deixa de ter significado o facto do Luís Filipe Vieira ter querido que o país soubesse que ele queria que o Sporting ganhasse, não deixa de ser curioso